E bom, eu tenho alguns recados e agradecimentos. Os recados são basicamente que eu não consigo me organizar, então eu tô sempre dividindo meu tempo com trabalho, cursos e faculdades e umas aulas de música. E também tem um Instagram lá que eu tenho que cuidar. Nossa, tem um canal secundário também, que, meu Deus do céu, eu tenho uma falta de organização misturada com uma procrastinação, que desculpa, gente. Mas enfim, eu gosto de fazer vídeos pra esse canal, de tá contando umas histórias aqui um pouco aleatórias e sombrias, que tipo, é o que eu gosto de conversar. Às vezes eu me sinto conversando com a parede, tudo bem? Mas é que repete também o fato de que os inscritos se inscreveram no canal. Vocês se inscreveram aqui no canal. A gente tá com... Eu tô com mais inscritos, no caso, é a moto. Aí também eu queria agradecer a todos que se inscreveram. E o único que interage aqui comigo, né, pelo menos... Meu Deus, mano. Calma. O Simon. Valeuzão, que você é muito legal, muito da hora. O único, pelo menos, que interage aqui comigo aí é o que não faz com que eu me sinta conversando com a parede. Muito top também, visita o canal dele. E é isso. Ah! Vocês já se sentiram observados no meio da noite, mas quando olharam em volta não tinha nada? Além do seu fiel companheiro bichinho de estimação? Oi? Pensei ter ouvido alguma coisa. Mas quando você olhar em volta e... Eu sou um gatinho. Opa, mas espera. Eu não tenho um gato. Enquanto um só tem que se preocupar com os doppelgangers, que seriam sósias que se parecem exatamente com você, ou com alguém da sua família, que serão capazes de substituir e ninguém perceber. Outros têm que se preocupar também com os skinwalkers, que seriam bruxas malignas que se transformam em animais. Então elas poderiam se transformar em algum pet seu e ficar simplesmente te observando. Eu nunca entendi direito para que isso. Mas o interessante é que as transformações não são completamente perfeitas. Então acaba surgindo com essas esquisitices aí. Então tava eu na minha casa e eu tava tipo indecisa. Eu começava a limpar a casa, ou eu ia lavar a louça, ou ia fazer a comida. Aí eu pensei, se eu tivesse uma para cada tarefa, eu ia ficar sussa. Mas não é exatamente assim, né, gente? Vou estar provando aqui pra vocês que talvez ter um sócio sua rondando pelo mundo aí não seja tão bom assim. E bom, e no caso dos skinwalkers, acho que é meio óbvio. Ninguém gostaria de ter seu animalzinho querido substituído por uma bruxa com uma tentativa meio que bem falha de seu bichinho, né? Então, ninguém gostaria de ter essa coisa substituindo o seu animalzinho. E olha, esses vídeos são bizarros. Só pra comprovar exatamente meu ponto de vista, o quão sinistro isso é. E bom, os skinwalkers podem falhar tanto na aparência quanto no jeito de ser, porque tem um vídeo que a pessoa relata em que seu cachorro, ele começa a obedecer os truques. Só que a ficha cai quando a pessoa fala que o seu cachorro não sabe fazer truques. Então, tanto nós quanto o skinwalker cai na real, porque tipo, ele foi flagrado na lata. Let me see. I'll know if she's my dog. Merlin, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. Pois é, muito bizarro. Ainda mais pra quem tem pets. Eu não tenho, mas se aparecesse do nada, que tipo, um cachorro ou um gato na minha casa, se eu não saber de onde é, tudo bem, poderia ser da rua, mas se ele tivesse esse olhar perturbador, gente... Belo dia, senhores. Mas agora passando para outro, os doppelgangers. Tem muitas creepypastas, jogos, terror, filmes que poderiam ser citados aqui. Eu vou realmente citar os que eu acho mais top, mais legal para representar, tipo, os doppelgangers. Um exemplo muito bom é um jogo que lançou no 11 de março do ano passado, 2005, que é Esse Não É Meu Vizinho, onde você é um segurança, tipo, você é um zelador? Qual é o nome? Não é zelador, é um porteiro. Você é tipo um porteiro barra segurança.
E você tem que, tipo, analisar os moradores que vão entrar. Sua função é garantir que não entre sócias das pessoas que moram lá. Tem os moradores reais e tem as pessoas, tipo, entidades que se passam pelos moradores. E às vezes eles se disfarçam tão bem que você nem percebe, só, tipo, você pode olhar pra aparência deles, que às vezes é muito fácil, ou às vezes você pode, tipo, tanto verificar os documentos, como ligar também pros próprios moradores. E essa é a parte mais, tipo, mais da hora que eu acho. Tipo, você liga e você desmascara a entidade na cara, velho. Eu acho essa parte muito da hora. Eu nunca joguei, eu poderia jogar. Eu vou deixar aqui, aproveitando o link do canal secundário, que eu jogo com meu irmãozinho. Quem quiser ver as gameplays lá, desculpa o atraso também. Foi mal. Preguiça. Eu falo a verdade, desculpa. Mas enfim, e se no final do jogo você tiver deixado algum doppelganger passar, ele no final vem e te mata. É isso, final feliz. Yeah! Outro jogo também muito legal que retrata uma epidemia de doppelgangers foi o Não, Eu Não Sou Humano, que foi lançado em 15 de setembro de 2005, que na realidade retrata uma espécie chamada visitantes. No caso, eu não sei se eles são alienígenas ou se são entidades como os doppelgangers, mas é descrito que à noite vem umas pessoas bater na sua porta e você não tem a opção de recusar a entrada delas. Até você tem, mas você não pode recusar todas, porque se você fazer isso, você corre o risco de ficar sozinho em casa e é uma coisa que não é muito legal quando acontece. Aí você realmente precisa deixar eles entrar. Cada um vai ter sua história, eles vão tentar te convencer e também tem a mesma pegada do outro jogo. Você tem que analisar, tipo, coisas muito específicas, às vezes, tipo, tem que olhar os dentes, tem que olhar se as unhas estão sujas, mas aí, quando você percebe essas coisas, cada um também vai te dar uma descrição, tipo, minhas unhas estavam sujas porque eu tava mexendo com a terra, e cada um vai tentar disfarçar ou falar a verdade, mas você nunca vai saber. Aí, se você não deixar entrar, tudo bem, entre algumas aspas, mas se você deixar entrar, pode ocorrer algumas consequências. E é isso, e também o jogo é muito legal, nunca joguei. Não sou tão pegada a ele contra o outro, que eu achei mais legal porque é um pouco mais cartoon, e eu sou uma mente um pouco de criação, vou passar pro outro. Agora falando sobre o filme Os Observadores. Eu acho que vou dar um pouquinho de spoiler, então aqui, alerta de spoiler bem gigante. Se você não quiser ver um breve spoiler, passe para esse tempo aqui do vídeo. Bom, o filme, eu não vou contar muito em si, é só a parte que importa, mas eu vou contar um pouquinho aqui. O filme começa com uma moça, eu esqueci o nome dela, vai estar aí na tela, faz tempo. O filme é de 2004. Quer dizer, 2024, foi mal. E é uma moça que ela tem que levar esse passarinho e eu esqueci pra onde ela tem que levar. Mas o importante ela entra numa floresta, mas quando ela tira os olhos do carro, o carro sumiu. E eu achei isso muito estilo A Bruxa de Blair, que eu também não lembro como era, mas eu achei muito parecido, porque tem uma floresta. Uau. Aí ela tem que ficar aí, só que começa a anoitecer. Ela começa a ouvir uns sons muito esquisitos e um pessoal começa a chamar ela pra dentro de um bunker, uma espécie de bunker. Aí que começa o ponto importante. As criaturas, elas começam a bater, o vidro é espelhado, então ela só vê o seu reflexo, e não o que tá lá fora. Mas com o avançar do filme, a gente percebe que, agora é o spoiler, que os filmes, na verdade, que as criaturas que ficavam lá de fora, na verdade, elas são os observadores, obviamente, o nome do filme, mas que elas são as criaturas metamorfas, que na verdade são as fadas, que na história delas é contada que as fadas e humanos viviam em harmonia, mas que em um momento os humanos ficaram com medo, que as fadas eram mais poderosas, elas tinham magia, e aí trancaram elas dentro de um lugar lá, tampado, e aí as fadas, elas perderam sua magia e ficaram com a arma dos humanos, obviamente. Então, meio que agora elas querem tomar o lugar todo. Tem um plot twist lá muito da hora também com essa velha que eu não vou dar muito spoiler, mas é um plot twist muito uau.
E elas pegam e se transformam em pessoas, tá ligado? Elas pegam a aparência e se transformam em pessoas. Tanto que aquela moça, tem essa moça aqui, ela tem um marido. Mas quando eles estão quase fugindo, ele aparece. E é, mano... é muito ódio, mano. Assistam lá. Por favor, é muito bacana. Não vou dar mais spoiler aqui. Eu sou anti-spoiler, na verdade. Mas eu achei muito legal que esse filme, ele retrata exatamente um doppelgangers. Eu citei, na verdade, jogos e filmes, mas na realidade, se você for pesquisar por Skinwalkers ou Doppelgangers, aparece tantos vídeos muito da hora. Desculpa, tem muitas coisas, tipo, contos que parecem reais. Eu não sei se são, eu não tenho autoridade pra dizer se sim ou se não, mas que são muito sinistros de arrepiação. E eu acho isso muito da hora. Mas o que é fato é que enquanto existem vídeos, histórias, lendas e contos, os Skinwalkers e os Doppelgangers vão estar sempre por aí, fingindo ser seu animalzinho ou você mesmo, tentando pegar o seu lugar. Por alguma razão que eu ainda não entendo. Mas enfim. Mas agora, se vocês me dão licença, eu tenho que alimentar aquele gato que eu não sei pra onde foi e nem sei de quem é. Talvez seja um gatinho de rua. Né? É isso. Tchau! Então, sendo os Skinwalkers uma forma de retratar o medo do desconhecido. O medo de realmente estarmos certos sobre aquela sensação estranha de estarmos sendo observados. De olharmos para a escuridão e aquilo olhar de volta para nós. O medo de ter algo além do escuro. De que mesmo cercados por aqueles que mais confiamos, não estarmos 100% seguros. Sendo então os doppelgangers o medo de ser substituído e de achar que, de alguma maneira, o que fosse nos substituir seria até melhor em nosso lugar. De que talvez até fosse melhor assim. Talvez o real medo não seja ser substituído. Talvez seja ter a certeza de que se as coisas fossem diferentes, talvez elas seriam melhores. Ou talvez seja até o medo do familiar, do conhecido, do que achamos que conhecemos, mas que talvez esconda segredos mais profundos. Mas tudo isso é só paranoia, né? Então sente-se, relaxe, porque tudo está normal. Todas as pessoas estão normais, todos os animais estão normais. É só mais um dia normal. Completamente normal.